Essa é a Polônia, um dos países que eu mais visitei e onde eu passei mais tempo como nômade digital. Entre 2016 e 2018 foram 4 visitas, 8 cidades e 2 meses e meio no país. De fato, foi lá na Polônia em 2018 que eu criei esse canal, o qual tem até uma lista de vídeos sobre o país. No espaço de 2 anos, eu já pude sentir no bolso o aumento do custo de vida decorrente do crescimento econômico do país. Para que você tenha uma ideia, em 2006, Portugal tinha quase o dobro do poder de compra da Polônia. Mas, em 2019, a Polônia passou à frente de Portugal, e o vão entre os dois países só vem aumentando. De fato, um polonês hoje tem um poder de compra equivalente ao que um alemão tinha em 2010. Mas nem tudo é ou foi um mar de rosas para a Polônia, muito pelo contrário. Estamos falando de um país que sofreu muito bullying de seus vizinhos mais poderosos. E até hoje o país sofre com isso em menor escala, já que a União Europeia quer sancionar a Polônia. Mas como assim? O que a Polônia andou aprontando para merecer isso? Por que a Polônia está indo na contramão da Europa Ocidental? E você sabia que a Polônia aceitou milhões de imigrantes e mesmo assim é cobrada pela União Europeia para aceitar ainda mais? Por quê? Descubra tudo isso e mais aqui neste vídeo. E agora, uma palavrinha sobre o nosso patrocinador de hoje, a NordVPN, que está com uma promoção. Ao assinar o plano de 2 anos, você ganha 4 meses gratuitamente. Quem viaja muito, como a gente, está sempre se conectando em diferentes redes de Wi-Fi, no aeroporto, no café, no shopping ou na acomodação. E você pode não se dar conta, mas ao se conectar a uma rede desconhecida, você corre o risco de ter suas informações roubadas. Afinal, tudo que você faz nessas redes pode estar sendo vigiado por hackers e golpistas. É aí que entra a NordVPN, a qual cria uma conexão segura e criptografada, adicionando uma forte camada de segurança e privacidade à sua navegação. Além disso, a NordVPN também te protege de arquivos perigosos, sites maliciosos, malwares, anúncios malignos e trackers. Basta ativar o recurso Proteção contra Ameaças. E claro, além de poder navegar anonimamente, você também pode se conectar a vários servidores pelo mundo, fazendo com que os sites que você visita pensem que você está num país diferente, e isso é muito útil. E você pode utilizar o serviço deles por 30 dias com segurança, e caso você não goste, você pode pedir todo o seu dinheiro de volta durante esse período. Para adquirir, basta acessar o site nordvpn.com/rafaelscapella ou clicar no link abaixo na descrição do vídeo. O mapa da Polônia já mudou de tamanho várias vezes ao longo da história. Na configuração atual, o país é pouca coisa menor que o estado do Maranhão, e tem 38 milhões de habitantes. A Polônia, sob muitos aspectos, é um país europeu diferente. Algumas de suas características são bastante peculiares, o que faz o país ser uma mistura entre o leste e o oeste do continente, e não apenas por sua localização geográfica. A Polônia é um país formado por povos eslavos, mas carrega em si muito da cultura ocidental do continente. Por exemplo, ao contrário do que se observa em outros países de população eslava do leste europeu, a religião majoritária da Polônia não é o cristianismo ortodoxo, mas sim o catolicismo. E já é assim há mais de 1000 anos, desde o evento conhecido como o Batismo da Polônia. A língua oficial do país, a língua polaca, é um idioma eslavo, mas que, diferente do que acontece em outras línguas do leste europeu, ele não utiliza o alfabeto cirílico, mas sim um alfabeto próprio, o polaco. Essa mistura de elementos do oeste e do leste europeu foi tristemente evidenciada no ano de 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, quando o país foi partido ao meio pela Alemanha bigodista, o Ocidente, e pela União Soviética, o Oriente. E sim, o bigodismo da Alemanha e o comunismo estavam muito bem casados no começo da guerra. Apesar de a lua de mel nos religiosos católicos muito marcantes, não é de se surpreender que o personagem polonês mais famoso dos últimos tempos seja o único papa nascido na Polônia, João Paulo II. Porém, existe muito na Polônia para além dos aspectos culturais e religiosos. O fato é que o país tem se destacado como uma nova força econômica no continente. O
passado glorioso da Polônia, que chegou a ser um dos estados mais poderosos da Europa no século XVII, na época em que formava uma comunidade com a Lituânia, foi esmagado a partir do século XVIII, quando o país foi dividido por seus vizinhos mais poderosos. Em 1918, a Polônia voltou a ser independente, apenas para ser dominada, 20 anos depois, pelos alemães e pelos soviéticos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética transformou a Polônia em um estado vassalo, estabelecendo ali um governo comunista fantoche durante 40 anos. O país finalmente se livrou do comunismo em 1989 e, a partir daí, a então pobre Polônia começou a trilhar novamente um caminho de crescimento econômico e desenvolvimento social. E, dado o histórico de perda da própria independência, o país eslavo tem se preocupado em preservar sua própria soberania. É por isso que, embora tenha entrado para a União Europeia apenas em 2004, o país já fazia parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, desde 1999, num claro sinal de que os poloneses não aceitariam novas interferências russas em seu território, depois de 200 anos sem sua total independência. 2. Imigração e progressismo. Todo mundo já sabe que o fato de muitos países europeus adotarem pautas progressistas como acolhimento de imigrantes e preservação do meio ambiente, dentre outras, decorre de um sentimento de culpa que tais países nutrem em função de seu passado. Bélgica, França, Inglaterra, Portugal e Espanha, por exemplo, dominaram grandes territórios nas Américas, África e Ásia. E as fronteiras abertas seriam, portanto, um tipo de reparação histórica por parte desses países. Já a Alemanha carrega em suas costas a culpa pelos crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial. É por isso que, no contexto da União Europeia, os alemães aceitam dar suporte a países mais pobres e endividados, às custas de sua própria economia. Já a Polônia não enfrenta nenhum desses dilemas morais. Os poloneses nunca colonizaram nenhum pedaço do planeta fora da Europa e foram as primeiras vítimas da Segunda Guerra Mundial e, junto com os ucranianos, as maiores vítimas do comunismo soviético. Sem ter que se importar tanto com reparações históricas e questões de moralidade internacional, os poloneses podem se dedicar a preservar suas tradições, sua história e sua soberania. E isso fica bastante claro quando analisamos a questão da imigração de indivíduos oriundos de regiões como o Oriente Médio, por exemplo. Grupo majoritariamente composto por homens jovens, o que destoa bastante da imagem de fugitivos de guerra que costumamos ter em mente. Enquanto grande parte dos países europeus aceitaram sem filtro ou controle essa onda migratória, a Polônia se manteve firme em sua posição de análise severa de pedidos de asilo migratório em seu território. Em uma pesquisa realizada em 2016, apenas 4% dos poloneses afirmaram ser favoráveis à permanência definitiva de migrantes no país, sendo que mais da metade da população se disse contrária à entrada de tais indivíduos no território, mesmo em caráter temporário. A preocupação dos poloneses é bastante compreensível, uma vez que esses homens são muitas vezes migrantes econômicos e não fugitivos de guerra, possuindo um estilo de vida inconciliável com a cultura polaca. Os cidadãos do país não se sentem confortáveis em recebê-los nos mesmos termos que os franceses e os alemães. Enquanto mulheres em outros países europeus são vítimas de violência sexual por parte de homens adultos vindos de regiões do planeta onde mulheres são tidas como seres humanos de segundo escalão, a Polônia prefere defender sua cultura e seus habitantes e principalmente suas mulheres desse tipo de, abre aspas, enriquecimento cultural, fecha aspas. Em novembro do ano passado, a questão dos imigrantes se tornou ainda mais relevante por conta de uma mudança na política migratória de um dos países vizinhos à Polônia, a Bielorrússia de Lukashenko, amigo pessoal de Vladimir Putin. Por algum inexplicável motivo, a Bielorrússia passou a aceitar, a partir de 2020, imigrantes de nada menos que 76 países, praticamente sem critérios, instruindo esses indivíduos, em seguida, a atravessar a fronteira com a Polônia para chegar ao território da União Europeia. Basicamente, a Bielorrússia estava promovendo a imigração ilegal para a Europa Ocidental. Entre ameaças de corte do suprimento do fornecimento de gás para a Europa, o que fez toda essa história parecer muito bem planejada por Putin e por seu amigo, entre outros atritos,
O fato é que a Polônia decidiu reforçar suas fronteiras, transformando-se numa verdadeira muralha de proteção à Europa Ocidental, dificultando esse movimento de invasão da Europa por meio da fronteira com a Bielorrússia. Por outro lado, após o início da guerra da Ucrânia, os poloneses já aceitaram nada menos que 3 milhões de imigrantes daquele país. E no caso da Ucrânia, estamos de fato falando de mulheres, crianças e famílias fugindo de uma guerra onde os homens, por honra ou obrigação, tiveram que ficar e lutar. Muito diferente da moda incentivada pela União Europeia há anos, onde as mulheres, famílias e meninas são abandonadas num país devastado, enquanto manadas de homens jovens recebem acolhimento e assistencialismo num país europeu. Às vezes, esses homens até são hospedados em hotéis de luxo, com dinheiro público. É sério, quem acha que eu estou exagerando, precisa ver meu último vídeo sobre o Reino Unido. E como muitos desses homens estrangeiros agradecem todo o acolhimento? Simples, cometendo crimes, formando guetos onde nem a polícia pode entrar e, claro, criando ondas e mais ondas de crimes sexuais. Nem o funeral da rainha da Inglaterra foi poupado dessa demonstração de, abre aspas, enriquecimento cultural, fecha aspas. Ao olhar para todo esse caos social no Reino Unido, Suécia, França e Alemanha, a atitude da Polônia é simplesmente dizer: não obrigado, queremos continuar sendo um país seguro. Mas a União a União Europeia não está nada contente com a ousadia dos polacos de não quererem caos social em seu belo país e ameaçam a Polônia com sanções. Mas, enfim, antes de dizer que os poloneses são xenófobos, vamos considerar o fato de que, além dos 3 milhões de ucranianos que eles acolheram em 2022, a Polônia já vinha aceitando milhões de ucranianos há anos. Sem contar também os imigrantes de países eslavos mais pobres. De fato, era muito comum entrar numa loja na Polônia em 2016, 17 e 18 e ser atendido por um ucraniano. Mas talvez você diga que tais imigrantes são aceitos só porque são brancos. Bem, infelizmente há sim pessoas racistas em todo lugar e a Polônia não é exceção. Mas reduzir uma questão tão moralmente complexa a uma mera acusação de racismo é uma falácia tão comum quanto perigosa, já que inibe uma discussão racional sobre o assunto. Devemos lembrar que os alemães e os russos são tão brancos quanto os poloneses, e mesmo assim a cultura trazida por esses europeus não foi nada bem-vinda na Polônia. Ou seja, a Polônia não é um país xenófobo, mas sim um país que aceita muito bem estrangeiros de culturas similares às suas e que estejam dispostos a se adaptar à Polônia, e não o contrário. 3. Crescimento econômico. Nos últimos anos, a Polônia tem se destacado como potência econômica europeia. A partir do fim do regime comunista em 1989, a economia do país decolou e seu PIB cresceu quase 10 vezes em valores nominais, num espaço de apenas 30 anos. A escassez dos tempos comunistas deu lugar à abundância do livre mercado, e hoje o país desfruta de uma taxa de desemprego de míseros 2,8%. E seu PIB per capita, ou seja, a riqueza total do país dividida por sua população, é 2 vezes maior que a do Brasil, e já superou inclusive o PIB per capita e o poder de compra de Portugal. Embora a Polônia esteja na União Europeia, ela é um dos países do bloco que não pertence à chamada zona do euro. Ou seja, a Polônia tem sua própria moeda, o zloty polonês, moeda em circulação desde os anos 1920 e que sempre se manteve estável frente ao euro, com períodos de considerável valorização. A estabilidade de sua moeda pode ser devida, em parte, à dívida pública relativamente baixa e controlada, se comparada à de outros países europeus. Uma relação dívida versus PIB de 51%, ou seja, 3 vezes menor que o percentual da Grécia e praticamente a metade do percentual de países como Portugal, França, Itália e Espanha. Porém, o país não tem vivenciado apenas melhorias econômicas. Grandes avanços podem ser sentidos também na questão da educação,
Uma vez que, de uns anos para cá, a Polônia tem se tornado uma verdadeira potência educacional. O país está entre os 10 com melhores resultados no PISA, exame internacional aplicado pela OCDE, que mede o desempenho de 79 países. Os alunos poloneses obtiveram, em média, 100 pontos a mais que os brasileiros em matemática e em leitura, mesmo a língua polaca tendo muito mais consoantes por palavra do que o nosso português. De fato, não era nada fácil pronunciar nome de cidades como Wrocław e Bydgoszcz. A receita do sucesso educacional polonês é simples de ser descrita. Um currículo escolar mais enxuto, porém mais rigoroso, aliado a uma maior autonomia por parte das escolas, para escolher o material didático a ser adotado. Em outras palavras, menos centralização do ensino nas mãos do Estado. Exatamente o contrário do que os governos comunistas fizeram no país durante décadas. 4. Sanções contra a Polônia? Ao que parece, porém, a União Europeia não tem gostado da ideia do fortalecimento socioeconômico da Polônia. E como as políticas de imigração polonesas, como era de se esperar, não agradaram os eurocratas com sua agenda progressista, ou seria melhor dizer regressista, isso foi usado como motivo de chantagem por parte dos figurões da União Europeia. Desde o final do ano passado, sob alegações de, entre aspas, atitudes antidemocráticas por parte de seu, entre aspas, governo ultraconservador, a União Europeia vem estudando adotar sanções contra a Polônia, exigindo mudanças em diversas pautas, inclusive naquelas relacionadas a temas progressistas. Ao que parece, os poloneses realmente incomodaram os eurocratas. 5. Polônia. Uma nova Alemanha? Será que a Polônia poderá se tornar uma nova Alemanha, despontando como uma grande potência europeia? Seguindo na contramão das tendências woke e progressistas do restante do continente, o país tem se fortalecido nos aspectos que fizeram a Europa ser o que ela é: sua cultura, sua economia e seus valores. Há alguns anos, o país adotou leis anticomunistas que visam a proibição da propagação do comunismo e outras formas de totalitarismo. Isso vale para qualquer ambiente público, inclusive levando à mudança de nomes de diversos edifícios estatais. Enquanto isso, em Portugal, o Partido Comunista Português atrai multidões aos seus eventos. Enfim, percebe-se a preocupação dos poloneses em cortar laços com seu passado de dependência e tirania sob o comunismo, fortalecendo sua soberania. Será que o restante da Europa teria coragem de seguir os mesmos passos? Quando o Império Otomano começava a esmagar a Europa, vindo do Oriente, as forças do profeta foram debeladas pelos poloneses no século XVII, ocasião pela qual o país passou a ser chamado de vanguarda da cristandade pelos europeus. Hoje, os herdeiros culturais dos otomanos invadem a Europa, utilizando-se de outros métodos, mas com objetivos não muito diferentes daqueles dos antigos sultões. Será que, quase 4 séculos depois, a Polônia vai repetir os seus feitos, se transformando, desta vez, na vanguarda dos valores ocidentais? No final das contas, é quase impossível falar sobre a Polônia no contexto geopolítico atual, sem abordar temas controversos. No que diz respeito à imigração, a Polônia é um país conservador, que está sim disposto a aceitar imigrantes que queiram trabalhar e contribuir. Na Polônia, o imigrante tem que se adaptar ao país, e não o contrário. Os poloneses também já imigraram muito em sua história, incluindo para o Brasil, e deixaram um legado positivo por onde passaram. Será que eles não podem exigir que imigrantes façam o mesmo na Polônia? Por fim, ter visitado a Polônia foi uma ótima experiência que eu já compartilhei em vários vídeos aqui neste canal. E é uma pena que o inverno lá seja tão implacável. Se a Polônia tivesse um pedacinho subtropical, eu até ficaria lá mais tempo. Porém, o mais próximo que a Polônia tem de um enclave subtropical é a cidadezinha de Áurea, no Rio Grande do Sul. Mas esse é um assunto para outro vídeo. E aqui estão 2 vídeos relacionados. Esse aqui, que eu fiz sobre várias cidades na Polônia e o quanto que o país é inacreditável para brasileiros. Ou então, esse vídeo aqui onde eu contei minha história, como que eu saí da periferia de São Paulo para viajar por 40 países como nômade digital.
É só clicar e assistir e nos vemos no próximo vídeo.